Se tem uma coisa que uma parcela dos usuários de Linux gosta, é de efeitinho nas janelas. Existem diversos efeitos populares, como as janelas gelatinosas, que nos OS inclusive você encontra de maneira nativa, ou Desktop Cube, que há pouco tempo retornou para o KDE Plasma. Para você que gosta desses efeitinhos, hoje eu tenho um prato cheio para te recomendar. Uma extensão chamada Burn My Windows, que pode adicionar uma série de efeitos diferentes na janela do seu sistema na hora de abrir e fechar as aplicações. O Burn My Windows está disponível tanto para GNOME quanto para KDE Plasma. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de como instalar no GNOME, mas lá no projeto do GitHub você encontra o link dos efeitos para baixar na KDE Store, caso esteja utilizando Plasma por aí. Infelizmente, nem todos os efeitos que estão disponíveis em uma versão estão na outra, mas você encontra tudinho explicado lá no GitHub. Para você instalar o Burn My Windows no GNOME, é muito simples. Basicamente, a única coisa que você precisa fazer é instalar uma extensão. Você tem duas maneiras de instalar essa extensão aqui no GNOME. A primeira delas é utilizando o site extensions.gnome.org. Assim você vai entrar nesse site. Aqui a primeira coisa que ele vai pedir é para você instalar a extensão no navegador, que é através dessa extensão que ele vai conseguir instalar essas extensões que estão aqui no site no seu sistema, e é só você pesquisar por Burn My Windows. É essa primeira extensão que apareceu aqui, você clica em Burn My Windows, e aqui na página da extensão você consegue ver inclusive quais são as versões do GNOME que você consegue instalar. Você consegue instalar desde o GNOME 47, que é a última versão lançada, que inclusive é a que eu estou utilizando aqui no Fedora, desde a versão 3.36. Então se você estiver utilizando algum sistema com uma versão mais antiga do GNOME, você também consegue utilizar. Mas se a gente olhar aqui no GitHub do Burn My Windows, se a gente descer um pouco aqui a tela, a gente consegue ver que nem todos os efeitos estão disponíveis nas versões mais antigas do GNOME. Na 3.36 e 3.38, tem alguns desses efeitos que eles simplesmente não estão disponíveis. Se você quiser todos os efeitos possíveis, você tem que estar utilizando da versão 40 para cima do GNOME. Mas apesar disso, você consegue instalar essa extensão na versão 3.36 e 3.38. Uma outra maneira de instalar essa extensão é utilizando um aplicativo chamado Gerenciador de Extensões. Esse aplicativo aqui está disponível no FlatHub, então se você tem o Flatpak e o FlatHub instalado no seu sistema, é só abrir a loja de aplicativos e pesquisar por extensões, que ele já vai mostrar o aplicativo Gerenciador de Extensões. Se você não tem o Flatpak e o FlatHub instalado por aí, clica no primeiro link que está aqui na descrição, que a gente te ensina a fazer isso em basicamente qualquer distribuição. Depois que você estiver na aplicação aqui, é só você vir nessa opção de navegar, e aí aqui a gente vai pesquisar por Burn My Windows. Clicando aqui na extensão, mais uma vez a gente consegue ver todas as informações, quantas vezes foram baixadas, qual é o número da versão dessa extensão, os links para a página inicial, lá no GNOME Extensions você também consegue pegar o link aqui, e as avaliações dos usuários. Voltando aqui, a gente vai clicar em instalar, depois clica mais uma vez em instalar, e pronto, o Burn My Windows já está instalado no seu sistema. Agora a gente pode voltar aqui, vir nas nossas extensões que já estão instaladas, aqui no meu caso é só o Burn My Windows, e eu posso clicar nesse botão aqui de configurações para a gente dar uma olhada no que é possível fazer aqui com essa extensão. Inclusive você consegue ver que ela já apareceu com um efeito de fogo. Aqui em cima a primeira opção que a gente consegue ver é essa opção de perfil. Então você pode criar vários perfis, então se você quiser organizar um perfil para só um efeito, depois um outro perfil para vários efeitos e você ir trocando isso, você pode fazer por aqui. E aqui embaixo tem de fato os efeitos do Burn My Windows. Aqui inclusive ele fala, seleção de efeitos. Se vários forem selecionados, um escolhido aleatoriamente. Então você não consegue adicionar dois efeitos de uma vez. Se você ativar vários efeitos, cada vez que você abrir ou fechar uma janela, um desses efeitos vai ser escolhido aleatório. Então se você sempre quiser que seja o mesmo efeito, você desativa todos aqui e ativa só o que você quiser. Mas se você quiser aquele elemento surpresa, que cada vez que você abrir ou fechar uma janela vai aparecer um efeito completamente diferente, você pode vir aqui, inclusive tem um botão para você ativar todos os efeitos de uma única vez. Assim como o botão de ativar, também tem um botão para você desativar todos, e você pode vir aqui na lista e ver cada um dos efeitos. Inclusive, tem muitos efeitos aqui. Tem efeito de aparição, de vidro quebrado, esse Doom, energizar A, B, fogo, focos, deslizar, defeito, hexágono, incinerar, matrix, pincel, pixelizar, roda pixelizada, limpeza de pixels,
portal, estalo da desintegração, ataque do T-Rex, efeito de TV, defeito na TV e fagulhas. Clicando em cada um dos efeitos, a gente consegue ver aqui que você consegue, inclusive, modificar esse efeito. Você consegue modificar o período de animação, a aleatoriedade, a intensidade do giro, a intensidade da agitação e a intensidade da sucção. Então, se você gosta de um efeito, mas você acha que ele está muito lento, por exemplo, você consegue vir aqui e ir ajustando para deixar o efeito exatamente como você quer. E é claro que efeitos diferentes vão ter opções diferentes. Se a gente abrir aqui de vidro quebrado, por exemplo, ele já tem escala, gravidade, força do golpe e tem uma opção aqui, ó, quebrar partindo do ponteiro do mouse. Os fragmentos voarão para longe de onde estava o ponteiro do mouse, fechar a janela. Então você pode vir aqui em cada um dos efeitos e olhar quais são as opções que tem aqui. E se você quiser conferir cada um dos efeitos, você não precisa ativar e depois ficar abrindo e fechando alguma janela do seu computador. Você pode vir aqui nesse botão da esquerda, que é o botão de visualizar esse efeito. Se a gente clicar aqui no de aparição, ele vai abrir essa janela com o efeito que você selecionou. Fechando aqui, você consegue ver mais uma vez o efeito. A gente pode vir aqui em cada um dos efeitos. O de vidro quebrado, ele vai juntar aqui toda a janela como se fosse um vidro quebrado. Fechando, ele vai quebrar esse vidro, obviamente. Depois tem esse efeito de Doom. Como você pode ver, a janela ela vem meio que derretendo. Se você fechar, agora ela derrete para baixo. Aqui no Energizar a janela aparece como um efeito de energia mesmo. Você fechando, ela faz o efeito ao contrário. Aqui no Energizar B, a ideia é a mesma, mas o efeito é um pouquinho diferente. Ele vem de cima para baixo, é um efeitinho azul. Mas obviamente, você consegue vir aqui no efeito, você consegue mudar a cor dele, não precisa ser necessariamente azul ou amarelo, você consegue mexer na escala, então você consegue vir aqui e modificar exatamente cada um deles. Aqui, vamos ativar todos para dar uma olhada, a gente fecha aqui a janela, e ó, cada vez que eu fechar uma janela, ele vai aparecer um efeito completamente diferente. Vamos sair abrindo aqui várias aplicações, e a gente consegue ver, ó. A gente consegue ver aqui que no efeito de abrir também, ele aparece vários outros efeitos. Tem até efeito aqui de Rick and Morty, tem esses efeitos aqui, meio a janela se construindo, tem muita coisa aqui completamente diferente. E se a gente fechar aqui as janelas, também vai aparecer um efeito completamente diferente. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e se quiser conferir mais extensões para customizar o seu sistema, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!